Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje eu vou bater um papo aqui com meu amigo Odenilton Júnior. Então, cara, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar participar aqui do podcast. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de poder participar desse projeto muito legal, de conversa com diversas pessoas, né, da comunidade e que dá a oportunidade de cada um poder contar um pouquinho de suas histórias, né, de seus fatos aí, né, o que você anda fazendo e tal, isso é muito legal. E, cara, a pergunta que eu sempre faço de início para os convidados é a respeito da origem, né, da deficiência visual. Você já nasceu sem enxergar ou perdeu a visão depois? Então, eu sou uma pessoa com cegueira tardia, né? Eu nasci com a visão até onde eu entendo normal, né? Aí, ali na segunda infância ali, comecei a usar óculos, mas era astigmatismo, miopia mesmo. E, de fato, a patologia que tirou a minha visão começou a se manifestar aos 17 anos de idade, né? Comecei a perder a visão de um olho, depois foi para o outro também, e aí aos 22 anos eu me tornei uma pessoa cega total. E aí, como que foi o seu processo de adaptação, de aceitação? Porque nessa idade, né, entrando na juventude, nessa idade aí a pessoa, o sonho de tirar a carteira de motorista e de outros projetos, aí como foi perder a visão e aceitar toda essa situação? É desafiador, né, cara, assim, igual você falou, tava ali crescendo, adolescente, né, chegando próxima fase adulta, trabalhava e estudando, enfim, e aí de repente começa a acontecer algo que, primeiro tem o transtorno de que é uma doença, né, então eu tenho uma síndrome autoimune, que vale até falar aqui, porque até acontecer comigo eu não conhecia, né, é um pouco rara no Brasil, que chama síndrome de BC, é uma síndrome autoimune, então doenças autoimunes normalmente são doenças que o sistema autoimune ataca o próprio corpo, né, então primeiro é o perrengue de tentar entender o que está acontecendo, será que tem cura, será que não tem, vai médico, e aquele vai e volta, né, então é todo esse perrengue, e aí quando eu começo a perceber que a visão está diminuindo, que começou a atrapalhar nas atividades do dia a dia, né, e começa aquela preocupação, né, no início eu nem suspeitava de que pudesse me tornar uma pessoa cega, né? Então, assim, nem passava pela minha cabeça, né? Tá acontecendo alguma coisa aqui, mas em algum momento vai achar uma cura, uma solução e isso tudo se resolve, né? E a vida continua. Infelizmente não foi o que aconteceu, né? Fui perdendo, até que perdi tudo, né? E aí essa busca, né, de tentar reencontrar o caminho, porque muitas das questões que eu tinha planejado naquele momento, né, principalmente de lidar com o desconhecido, não tinha casos na família, né, nem nada para tomar como parâmetro, então era tudo desconhecido, né, e aí como parte da sociedade, igual eu costumo falar nas palestras e tal, é que eu também achava que uma pessoa cega não podia fazer um monte de coisas, né? Incluindo a questão da informática, né? Eu vi uma revista com computadores pela primeira vez aos 9 anos de idade, e desde aquele momento eu meio que comecei a sonhar com esse mundo da computação. E quando eu perdi a visão, eu achei que isso era algo que não teria mais como, sabe? Aí vem frustrações, né? Eu não posso dirigir, tava começando a aprender a dirigir carros, então é desafiador, de fato, assim, a idade, o momento que você está se constituindo como pessoa, buscando se afirmar no mundo,
né? E aí vem um desafio a mais, mas devagar a gente vai absorvendo e vai encontrando um caminho. Sim. Eu sempre falo aqui também, né, que esse podcast está sendo bom para mim até para eu mesmo quebrar os meus próprios capacitismos, né? Que uma coisa é quando a gente enxerga, né, e a gente acaba tendo aquela mentalidade de que cego não pode fazer tal coisa, né? Outra coisa é eu aqui, já sendo cego, sabendo que hoje tem recursos para para os cegos conseguirem fazer várias coisas, mas eu ainda tenho certos capacitismos, igual recentemente foi ao ar um episódio que eu gravei com o João Maia, que é um fotógrafo, né, cego, e antes de conversar com Sim. ele, eu também pensei, ué, eu achava que era impossível um cego tirar foto, porque na minha cabeça era algo totalmente visual, né, e hoje eu vejo que dá. Uhum. Mas é esse processo, né? Eu sempre pontuo essa questão nas minhas falas, porque muitas vezes as pessoas para quem nós estamos falando, que não são pessoas com deficiência, têm essa ideia de que é como se a gente não tivesse preconceitos, né? Uhum, E eu sempre falo isso, né? Nós, como parte da sociedade, também carregamos esse preconceito, né? E uhum, principalmente no caso, é igual eu, que era uma pessoa sem deficiência, sem contato, convivência com pessoas com deficiência visual, cegas por perto. Então, para mim, tinha um monte de crenças capacitistas sobre pessoas com deficiência visual, que eu não tinha manifestado, porque não tinha ninguém ao redor e tal, mas quando aconteceu comigo, eu me percebi nesse lugar, né? Então, isso não dá para fazer, aqui não dá para fazer. Meu sonho de mexer com isso não dá porque agora eu sou uma pessoa cega, né? Então, é esse processo. sim. E como foi seu processo de aceitação da bengala? Você demorou muito para aceitar? Aceitou ela mais de boa? Então, eu tive assim, logo que eu comecei a perder a visão Uhum, e assim, da visão normal, entre aspas, corrigida com óculos que eu tinha, até começar a ter dificuldades para ler no quadro e começar a ter dificuldades com algumas questões mesmo para locomoção, foi bem rápido, né? Foi em menos de um ano e eu já estava tendo essas dificuldades. E aí, um professor da escola que eu estudava à época foi que me indicou uma instituição que tem em vários locais, né, do país, que é o Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual. E eu comecei a frequentar, então, logo no ano seguinte. Então, assim, bem entre aspas, no início, né, de todo esse processo. E lá eu já fui apresentado a esses conhecimentos básicos ali, né? Orientação à mobilidade, atividade de vida diária, autônoma, né? Ao longo do tempo foi mudando esse nome. A própria até informática, né? E aí, assim, no início eu tive a resistência, né? Tipo, não preciso, é uhum, estranho, todo mundo vai ficar me olhando, né? Eu ainda tinha um pouco de visão, então eu percebia de certa forma, mais próximo à reação das pessoas, né? E aí você começa a pensar nas pessoas que você conhece, uhum, família, amigos, colegas de escola, né? Então, é todo um processo ali e veio uma certa resistência, né? Mas aí, você, né, sem a bengala, tromba aqui, tromba uhum, ali, aí eu comecei a calcular o que era pior, né? Não usar a bengala e talvez passar vergonha porque cair porque tropecei feio, ou usar a bengala e lidar com a reação das pessoas, né? uhum, E aí, aos poucos, eu fui começando a usar e me acostumando, sabe? E eu, sim, tive uma adaptação e passei a usar a bengala muito, mesmo quando estava sendo guiado, então, assim, eu já vi relatos de pessoas que tiveram muito mais dificuldades, sabe? Eu considero que até não foi tão profundo esse processo, sabe? Eu só tive que passar por algumas situações e me convencer de que andar com a bengala
melhor do que querer ficar arriscando uma visão que já não dava mais conta. E eu acho que, assim, pra a gente que já perdeu a visão, né, como você comentou aí, fica esse pensamento que hoje a gente sabe que é um pensamento que não tem nada a ver, mas a gente acaba criando ele, que é exatamente o que você falou, né? Tipo, amigos, familiares, tipo, as pessoas que conheceram a gente enxergando, de repente vê a gente com a bengala, a gente fica com isso, bom, o que o pessoal vai pensar agora, né? Exato. Hoje a gente já sabe que se eles pensarem alguma coisa assim, o problema é deles, né? A gente não tem nada com Exato. isso, mas a gente acaba criando esse pensamento, né? É quase que você quer esconder uma coisa que é impossível de esconder, né? É quase que meio isso, assim, nossa, a pessoa vai ver e vai achar que eu sou cego, mas, cara, eu tô perdendo a visão e isso é um fato que não tem como você esconder, né? Em algum momento vai ser conhecido, então... Mas é um processo que eu passei e tive que dar um rumo para isso, né? E aos poucos aprender a lidar com isso. É, como você falou, né? O que será que é pior? As pessoas verem a gente usando a bengala, mas a gente conseguindo andar com autonomia, tudo, ou ficar tropeçando, batendo a cabeça nas coisas e passando vergonha, né? Isso Exatamente. sim é vergonhoso. Exato, é. E no caso aí do seu contato com a informática, aí como que foi o seu aprendizado com tecnologias assistivas, leitor de tela, sei lá, você passou pelo DOSBox também? Então, o meu processo foi até curioso, porque no final ali da década de 90 começou, eu sou de Cuiabá, né, então capital de Mato Grosso, apesar de ser uma capital mais centro interior do Brasil, né, e aqui estava começando esse processo de informatização, né, então foi um momento que tinha muito uns cursos de 30 dias, sabe? Era um curso um mês, curso básico de informática em um mês, e várias instituições ofertavam esses cursos. E ali eu cheguei de fazer, acho que uns 2 cursinhos desses. Na época, eu acho que eu lembro que em um eu usei o Windows 95, no outro eu lembro que era o Windows 98, e depois eu comecei um curso que ele era um pouco mais, a proposta era ser mais longo, ele era quase um ano, mas eu frequentei uns 2 meses e parei. Então, foi a minha experiência dividente, né, com o uso do computador, foram esses cursos. Eu não tinha computador em casa, e aí veio a perda da visão. E quando eu estava nesse processo, então, quando eu comecei a frequentar a instituição, fui apresentado a esses conteúdos, né, e tinha ali a informática, né, tinha um professor na instituição que ministrava a informática básica e ele ensinava com o DOSVox, principalmente, e como ali segundo alternativo, o Virtual Vision também. Cara, assim, quando eu vi a tela do DOSVox, assim, me desanimou total, sabe? Uhum. Tipo, olhei aquela tela preta, né, sabe? Era puro prompt, sabe? Aquilo não me estimula nem um pouco a querer tentar aprender a usar a informática daquele modo. E aí, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao visual, né? Eu desenhava muito, então sempre desde pequeno gostei de desenhar, de pintar. E aí acho que um pouco disso impactou ali. E eu falei, não, eu não quero usar computador desse jeito aí. Aí eu deixei de lado ali. Sabia que havia algum professor ali, mas não quis mexer. E os anos foram passando, até que eu perdi a visão total. Eu, nesse período, até tentei outros caminhos profissionais, né, como massoterapia, auxiliar de câmara escura, que era, na época, era uma profissão possível. E eu só fui, de fato, me interessar por informática quando eu já tinha perdido a visão total. Eu perdi tudo em 2006
E aí eu fui fazer o primeiro curso enquanto uma pessoa cega total em 2007. Aí eu tinha uma amiga à época que ela era coordenadora de uma área de inclusão do Senai e ela me convidou para participar de um curso de informática básica com Virtual Vision. E aí eu já estava cego total e eu aceitei. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Sabia que era uma possibilidade, não do jeito que eu tinha visto, mas de um outro modo. E aí eu aceitei e fui fazer esse curso. Aí eu fiz esse curso, terminei esse curso, me adaptei até bem, né, ali. Aí, na sequência, ela me ofereceu mais uma outra turma, eu participei, que era um pouquinho mais avançado. E daí que começa a minha história de fato com a informática, né? Daí, até o final do ano, eu adquiri um computador e no ano seguinte eu começo a me dedicar de forma autônoma, né? Buscando ali. Aí, aos poucos, fui conhecer os famosos grupos de e-mails e daí começa toda a minha história de fato com a informática. Mas teve esse gap de um período até grande onde eu não me interessei, assim, de fato. Mas eu sempre falo isso aqui também, tipo, que eu também não curti o DOSBox, não. Não me adaptei nele, no meu caso, por já ter mexido no computador antes, né? Então já estava muito acostumado com Windows. Aí chegar lá no DOSBox, para mim não deu. Eu sei da importância dele, né? Ele introduz hoje muita gente à informática, principalmente quem já nasceu cego, né? Ou nunca teve contato. Então ele tem esse papel, mas acho que para quem já teve um repertório dos Vox não funciona muito bem. Sim, eu acho que foi muito esse processo mesmo, sabe? Eu sabia, tinha memória visual, eu sabia que era o Windows, né? O ambiente gráfico e tal, e o DOSBox não me pegava porque era isso, né? Um ambiente próprio, com suas próprias telas e seu próprio modo, e mesmo que eu não estivesse vendo, para mim era importante que eu estivesse interagindo em algo que as outras pessoas também conheciam, né? Então, aí de fato, quando eu decido entrar na informática, aí eu vou, né, começo pelo Virtual Vision, um curso de Virtual Vision, e depois eu vou para o JAWS, né? Automaticamente, quando eu adquiro o computador, eu já começo no JAWS e dali eu continuo já direto no leitor de telas. Eu não tive essa passagem pelo DOSBox. Depois eu fui aprender a instalar e usar a ferramenta e tal, mas nunca fui realmente usuário. O DOSBox eu só usava ele para jogar mesmo, para passar um tempo lá nele, mas não consegui usar ele como sistema. Ainda bem que logo já descobri o NVDA, né? Eu vim perder minha visão mesmo em 2018, mas o NVDA eu já uso ele desde 2015, né? Que a minha visão não dava para mexer direito no computador, eu tava forçando muito aí. Descobri esse leitor de tela. Ainda bem que já peguei o NVDA em 2015, quando ele já tava bom para usar, né? Já pegou ele top, né? Sim. Aí é o que eu tenho usado até hoje. Tipo, nunca usei Virtual Vision, nunca usei o JAWS, o NVDA é o único leitor de tela que eu conheço. Legal. Que é o que vem suprindo até hoje. Um tempo, assim. Acho que aquela geração ali, quem começou nesse período, né, 2007, 2008, basicamente a gente tinha JAWS, Virtual Vision, e era isso, né? Aí logo começou a aparecer o NVDA, mas ainda bem fraquinho ali, mas foi muito legal aparecer e veio com essa proposta de ser portátil, né? Eu lembro que até quando o colega que me apresentou a primeira vez, o grande lance era esse, né? Nossa, tem um leitor de telas aqui que você não precisa instalar, você coloca, na época era CD, né? Você grava num CD e você pode usar qualquer computador com ele. Nossa, fantástico. Sim, eu também confessar um mico aqui, o NVDA, assim que eu descobri ele em 2015, eu usava ele, mas você acredita que eu
levei muito tempo, acho que foi até coisa de meses, para descobrir que ele era instalável, porque quando eu abri o executável, ele já começava a falar e eu conseguia usar, né? Aí eu Usar ia usando normal. assim. Depois que eu me perceber que ele era instalável, Você aí vê eu, como são os processos, né? tipo, você conseguia usar o negócio sem instalar, porque ele já executava, já lia tudo que estava na tela, eu só ia abrindo ele assim. Pois é. Mas ele realmente hoje é um leitor de tela muito bom, né? Que eu tive sorte de pegar. Eu peguei, na verdade, tudo já quando tava bem redondinho, igual quando eu comecei a usar também o smartphone, o Android. Eu já peguei na época em que o Talkback já era padrão, então era já vinha lá instalado normal, era só ativar ele, né? Nunca peguei os precursores dos leitores de tela para celular. Eu acho que, sei lá, assim, acho que 2010, 11, acho que 2012, porque para mim 2012 é um ano bem divisor de águas, né? Por causa foi um ano que eu migrei de vez para o Windows 7 e NVDA como leitor de telas padrão. Abandonei, comecei ali a abandonar o JAWS de vez. E mais ou menos na década de 2010 que a coisa começa assim realmente melhorar. Eu não peguei a fase pior, né? Eu já vi muito, já fui participante absurdamente ativo de grupos, né? É onde eu falo que eu aprendi muito, muito, muito foi participando de grupos. E eu não peguei uma parte que o pessoal fala, né, que é para trás ali, que era mais terrível ainda, né? Mas quando eu comecei ali, a gente estava numa transição de Windows XP para Windows Vista, depois logo veio o 7, né, já que o Vista foi um fracasso. E essa transição também depois que veio de JAWS para NVDA, de muita gente também que até era usuário de Virtual Vision, DOSVox também, teve muitas pessoas que eram usuários do DOSVox e que foram se adaptando a leitor de telas, né, porque o Windows ganhou muitos novos aplicativos, né, tem explosão de aplicativos como MSN, então acho que tudo isso fez com que muita gente migrasse e ali começa a ficar muito diferente o contexto, né, de tecnologias assistivas. Até ali a gente enfrentava um bocado de perrengue, né? Instalar o Windows XP, né? Era assim bem mais complicado do que depois foi com o 7 em diante, né? Então eu lembro até que desde que eu comecei a usar, eu sempre quis muito ter autonomia, né? Então, assim, acho que por conta um pouco de ter enxergado e saber da autonomia de que as pessoas videntes têm, eu também queria ter a mesma autonomia, né? Então, logo eu comecei a querer saber instalar, comecei primeiro pelos programas, aí fui aprendendo, aí depois configurar o Windows, mexer ali, e depois veio o desejo de querer instalar, né? Mas aí no Windows XP a gente tinha a barreira de que você não tinha drivers de áudio, não tinha nada, era tudo meio mato ainda, né? E daí a época eu lembro que eu tinha dois parceiros assim que me ajudaram muito a crescer nesse mundo. Um era ele usava o nick de Marion Drosa, que era um Mário de Manaus, e depois logo eu conheci o falecido Marcos Antônio, que fazia os scripts pro JAWS na época, e com esses dois a gente começou muito a buscar, tipo, cara, será que existe uma forma de instalar o Windows sim, com autonomia total? Aí eu lembro que a época a gente encontrou um, um que seria paralelo ao Windows PE, que depois vai aparecer, e ele era chamado BART PE, que ele era uma versão customizada do PE do Windows XP. E a gente até buscou muito, cara. Eu lembro que a gente buscou muito tentando fazer uma forma de que pudesse rodar e apareceu o NVDA, né? Apareceu ali, e aí a gente tentou essa possibilidade de
será que tem como colocar um leitor de telas, alguma coisa, mas não foi. No XP, infelizmente, não deu. Mas aí, depois, felizmente, foi dar certo no Windows 7. Né? É. Na minha fase de Windows XP, eu ainda enxergava, então ainda conseguia, né? Formatar, instalar tudo sozinho. Não o meu, não só o meu, né? Muita gente pedia pra eu ficar instalando o Windows XP, ficar formatando, tanto fazer isso. Acho que até hoje eu ainda lembro o número de série do Windows XP, ficar digitando. Não sei meu CPF de cor, mas sei o serial do Sabia o Windows XP. serial do... Tanto que tinha que digitar lá na hora, né? Aí, do XP eu também já pulei pro 7, né? Nunca cheguei a usar o Vista. O Windows Vista pra cego não dá certo também, né? Cara, não perdeu nada, sabe? Eu cheguei de fuçar o Windows Vista, mas assim, nossa, era um sistema muito ruinzinho. Nossa, muito ruim. Eu acho que a Microsoft, assim, ela ia fazendo uma versão ruim e uma versão boa, né? Porque, tipo, teve o Windows 98, que foi muito bom. Aí o Millennium, muita gente reclamou, era Uhum. ruim. O XP foi bom, né? Aí o Vista foi ruim, veio o 7, que foi É, bom. O 8 foi ruim, aí veio o 10. O 11 tá usável. Não tá tá, ruim. é bem esse processo mesmo, né? Às vezes eu tenho saudade também da minha época de instalar o Windows XP. Depois eu achei uns programas que me permitia é, customizar, né, a instalação. Então já criava um CD Sim, com tudo que eu precisava, com Windows 11, com Windows 11 não, o Windows Media Player 11, tudo já vinha na instalação. O Service a Pack. gente chegou de. Aí a gente conseguia fazer isso, né? Isso era assim, para cego total, basicamente ali foi o máximo que a gente conseguiu fazer para ter uma autonomia, era personalizar, né? A mídia de instalação. Na época eu lembro que um dos programas que a gente usava muito para fazer essa personalização era o Enelite. Uhum. E aí a gente começou a ter um pouco dessa autonomia de, tá, uma máquina que já estava com a BIOS configurada, beleza, você emitia o CD e ia embora. Botava ali para começar a instalação e dava certo e ia embora, né? Tudo bem legal, eu me sentia o programador lá, Hoje, customizando o negócio. Que- E você chegou a ir para o ensino superior, fazer alguma coisa na área da tecnologia? sim, sim. Aí depois, porque depois dessa fase, eu me dediquei, como eu falei, muito em grupos, né? Fiz muita coisa na época lá. Eu criei um grupo em 2009, eu acho, chamado Derrubando Barreiras. Existe até hoje, mas os grupos morreram, né? De meio morreu. E ali eu fui aprendendo bastante, aí eu comecei a dar aula na instituição que eu tinha sido aluno, né? Comecei a dar aula em 2009, voltei para o mercado de trabalho. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de montagem, manutenção e configuração. Ali eu aprendi as bases, assim, mais sólida. Isso foi me dando suporte para tentar alçar voos, né? Na verdade, a primeira graduação que eu tentei fazer foi em Direito, mas aí, né, picado por essa coisa da computação, que era um sonho, como eu falei, né, desde lá da infância, e progredindo bastante ali na informática, aí eu me aventurei a sair do curso de Direito e fazer, na época eu consegui migrar para sistema de informação. Mas aí não deu muito certo, né? Eu, na verdade, estava me reencontrando enquanto uma pessoa cega, né? Como eu tinha perdido o total em 2006, eu falo que a gente só sabe o que é ser cego depois que você realmente se torna cego, porque mesmo quando eu era baixa visão, eu não sabia o que era ser cego. Uhum. Então, estava nesse processo ainda de adaptação, e eu sou uma pessoa tímida, né? Então, eu tive bastante dificuldade com relação a isso. Hoje também, em 2022, eu decidi fazer uma investigação e fechou um diagnóstico que eu também sou autista, né? Então, nada disso eu sabia.
E todas essas dificuldades fez com que eu não conseguisse progredir. Então, eu comecei o curso, mas eu tranquei. E aí, na época, a instituição também não deu o mínimo de suporte, né? Tanto é que eu sempre relato isso, que quando eu fui conversar com o coordenador do curso, porque falaram para mim falar com eles antes, né? E aí eu falei para ele que eu queria mudar para o curso de sistema de informação. Ele basicamente falou assim, ó, se você quiser, a gente não tem preparo e é por sua conta e risco, tipo, a gente lava as mãos, né? Então, assim, foi bem isso que aconteceu. Sem nenhum suporte, eu acabei desistindo. E aí eu continuei estudando por conta, né? Nas comunidades, nos grupos, tanto. E aí eu fui, de novo, voltar a tentar ir para a universidade já em 2013. Na verdade, um ano antes eu comecei um outro curso, que é de Ciências Sociais, na Federal, mas aí teve uma greve gigante, que durou acho que quase uns 6 meses. E aí eu falei, cara, se eu ficar aqui eu vou demorar uns 6 anos para formar, e eu queria me formar logo, né? Até porque nessa época eu já estava concursado, então eu queria me formar mais rápido. E aí eu voltei a olhar para a área da informática, e aí eu decidi fazer o curso de TAD, né? Que é tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. E aí eu terminei, fiz o curso, terminei, aprendi muita coisa, foi bem importante, os fundamentos de fato ali, né? Criar de fato um entendimento mais técnico, mais teórico de muita coisa que eu já tinha aprendido até na prática, né? Mas a faculdade ajudou a ter esse conhecimento mais sistematizado, e foi uma experiência bem legal. Teve seus perrengues, né? Como não podia deixar de ser primeiro aluno cego da instituição, né? Então, aqueles inúmeros desafios que muita gente passa, e nós lá no grupo das pessoas cegas programadores conhecemos muito bem que todo mundo que entra é o mesmo perrengue, mas felizmente com a ajuda ali muito da minha esposa também, consegui concluir o curso, e aí foi ir para frente, né? Como eu já estava concursado, e aí é só ir construindo a carreira pouco a pouco. Cara, é engraçado você falando aí, né? Que mostra que parece que esse padrão não muda, né? Que muitos convidados que já passaram por aqui relatam essa mesma coisa, e a gente chega à conclusão que dificilmente um cego assim chega no ensino superior, ou no trabalho, alguma coisa assim, e ele é o segundo cego, né? É sempre o primeiro. Sim, sim. Eu sempre falo, até porque eu tenho, desde 2009, quando eu fui dar aula, eu fiquei com eu tenho um pé na educação sempre, né? Então, aí lá eu conheci minha esposa, e minha esposa é professora, então, aí eu sempre tô com um pé na educação e um pé em outras áreas, incluindo a informática e tal. E a gente sempre nas discussões da educação, eu sempre pontuo isso, falo, olha, eu já vi inúmeros casos nas comunidades, é sempre a mesma coisa. Chega o aluno, é o primeiro, aí é aquele desespero, a instituição nunca teve, aí coordenadores nunca teve um aluno, porque os professores nunca deram aula para um aluno cego, aí corre daqui, corre dali, adapta método, e até falo que é um problema que a gente ainda precisa resolver, principalmente no âmbito do ensino superior, porque, de certa forma, eu estou acostumado a ver no grupo lá mesmo que em cada lugar os professores ficam tentando criar novas soluções para coisas que já foram enfrentadas por alunos em outros lugares, mas esses conhecimentos não são compartilhados, né? Então, se o aluno chega ali, por exemplo, aqui em Mato Grosso, eu estou na capital, fiz o curso aqui, mas se um colega for fazer, sei lá, numa outra cidade aqui, Sinop, que é uma cidade do norte aqui de Mato Grosso, os professores de lá não têm acesso ao que os professores daqui fizeram, e daí eles vão tentar reinventar tudo que eu passei com esse aluno, sabe? Então, a gente um dia precisa resolver isso, né? Porque muitas questões
Já se tem caminhos bem interessantes que a gente até vê lá na comunidade, né, de como ensinar esse, sei lá, diagramas, por exemplo. Uhum. Todo mundo a mesma coisa. Chega na hora de aprender os diagramas, de modelagem e tal, é aquele perrengue, o professor não sabe o que fazer. Então, e já existe algumas soluções muito interessantes, práticas, mas isso não é disseminado, sabe? E aí cada Uhum. professor tenta reinventar essa roda toda vez que chega um aluno para fazer Uhum. algum desses cursos. Sim, e é isso daí. E ainda, às vezes, qual é o risco de, tipo, não, você se formou aí na sua faculdade, foi o primeiro cego, beleza, concluiu o curso, eles aprenderam. Aí que você falou, se você mesmo ir para uma outra universidade, pronto, lá você vai ser o primeiro cego de novo, tem que Exato. começar o processo todo de novo. Tudo de novo. É Porque lá absurdo, não, sabe? você se preparou na outra, aqui não, É, então. então, é esse processo que aí acaba impactando na aprendizagem, né, cara? Assim, se você não correr muito por fora, né, é o que todos nós acabamos fazendo, Sim, você sai no prejuízo ali, né? sim. Se for esperar, tipo, não, eu vou fazer a faculdade e eu vou aprender tudo lá, não sei não, hein? Sim, sim. A gente vê falando muito isso lá no grupo, né? Que a gente quer cego, a gente entrar na faculdade assim de tecnologia, a gente já tem que entrar com conhecimento prévio e Sim, também buscando coisas por fora, porque se depender só da faculdade, de toda a adaptação deles, a gente vai se ferrar, então tem que já entrar lá com a base, né? Já sabendo sim. mais do que os que estão lá. Sim. Eu vejo assim, a questão de, por exemplo, ter que buscar fora é normal, é Sim. comum para a universidade, para qualquer um, para quem enxerga, para quem, enfim, qualquer pessoa. Mas o que que acontece? Por exemplo, igual na minha turma, tinha colegas que não tinham deficiência que entraram zero conhecimento de informática, assim, sabe? Cara que não sabia fazer uma instalação do sistema operacional, nem Windows, nem Linux, nem nada, mal sabia usar o computador ali, o basiquinho. E essa pessoa, ela vai conseguir, né, se ela fizer o esforço necessário, ela vai conseguir terminar o curso com aproveitamento. E para Uhum, nós, exige-se um pouco mais, porque, por exemplo, uhum, se você chegar lá sem esses conhecimentos, sem saber o que seu leitor de telas faz, vai ser uhum, muito difícil você aprender tudo isso lá. Vai ser muito difícil. Então, no uhum, mínimo, você tem que chegar ali dominando seu leitor de telas, uhum, já tendo uma noção, alguma coisa de qual talvez IDE que vai ser mais acessível, que uhum, você vai ter menos BO, enfim, vários detalhes que as pessoas que não têm deficiência não precisam se preocupar, né? Por exemplo, IDE é uma coisa que as pessoas que não têm deficiência não se preocupam, né? uhum. E a gente tem que ter essa preocupação ainda, né? Então, E essa questão do conhecimento do leitor de tela não é nem só para a área da informática, né? A pessoa, o cego ele tem que conhecer o leitor de tela, saber como usar para qualquer área que ele for atuar, né? Que às vezes exato. muita gente reclama, tal coisa não é acessível. E muitas vezes não é mesmo, mas a gente for, outras vezes também é porque a pessoa não sabe usar direito o leitor de tela, aí culpa a aplicação de ser inacessível. Sim, sim. Eu já vi várias situações que é bem isso. A gente tem a questão que é da acessibilidade, mas aí a gente também tem a questão que é a da usabilidade, né? Às vezes a pessoa não sabe usar e aí vai achar que é a ferramenta e tal. Tem questões que são, né? E o ambiente gráfico, naturalmente, ele é construído pensando na perspectiva da visão, né? Então tem coisas ali lógicas de ambientes gráficos que você precisa entender, né? Se você não buscar esse entendimento, você esbarra ali e não consegue sair do lugar, né? E não porque não seja acessível, mas porque você está tendo a dificuldade de entender a lógica, né, daquilo. Sim, eu já
entrei em sites e em programas em que tinha áreas que não eram acessíveis com o tab ou com as setas, né? Não dava Uhum. para chegar lá, tive que usar a exploração de objetos para chegar até aquele o lugar que eu precisava. Exato, né? Isso é assim muito comum. Tipo, igual eu falei, eu tento sempre ser o mais autônomo possível. Pedir, não por questão de orgulho, nada do tipo, mas assim, para mim, buscar mesmo a minha autonomia, né? Primeiro eu vou tentar. Se eu não der conta, aí eu peço ajuda. Então, nessa perspectiva, eu sempre estou tendo que fazer isso, né? Usar todos os recursos do leitor de telas, sabe? O máximo, de tentar tirar o máximo dele ali, porque muitos sistemas ainda são desafiadores, né? E você também falando aí, né, dos grupos que você fez parte, o quanto eles te ajudaram, tudo, e realmente a gente fazer parte de grupos ajuda muito, né? Igual eu também tô fazendo ADS, né? Eu me formo nesse semestre, né, que a gente tá gravando, mas falar que lá no. Eu aprendo muito mais lá no Pessoas Cegas Programadoras do que na faculdade. Sim, assim, para mim, eu sempre destaco isso, assim, foi um divisor de água, sabe? Porque eu comecei e aí conheci um grupo na época, acho que era Infotech, alguma coisa assim, era um grupo bem popularzinho na época. Aí desse grupo eu fui conhecendo pessoas, conhecendo outros grupos, e aí passei a fazer parte de várias comunidades ali. E eu sempre adotei algo que até eu tento passar adiante, que é eu não participava do grupo só para tentar responder às minhas necessidades, sabe? Tipo, sei lá, eu quero usar um Audacity, eu não sei. Aí eu vou lá no grupo perguntar como é que usa. Enfim, como é que instala esse programa, como é que instala. Não, eu sempre comecei participando muito cru, né? Sabendo o basiquinho do basiquinho dos cursos que eu tinha feito, das minhas primeiras experimentações, mas eu busquei desde o início também tentar ajudar. Com um pouco que eu sabia, eu já tentava colaborar, e assim eu fui nesse processo de vinha uma questão de alguém, às vezes eu não sabia a resposta, eu tive uma vantagem assim, que eu aprendi muito rápido a navegar na internet, então eu não tinha dificuldade de pesquisar. Então eu ia ali, pesquisava a resposta e respondia. Pesquisava e respondia. Até então eu não sabia aquilo. Mas aí vinha a dúvida de alguém, eu tentava responder e ali eu ia aprendendo. E assim eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E aprendi muita coisa que, por necessidade minha, talvez eu nunca teria tido. Mas tentando colaborar ali com os colegas nos grupos, eu fui buscando e isso foi fazendo parte do meu repertório, sabe? Então, assim, eu já experimentei de mais diversas categorias de programas. Teve a fase dos portáteis, eu e esse colega de Manaus fizemos muitos portáteis na época, fomos aprender e aprendemos a fazer os portáteis, ficamos até conhecido na época, né? Teve uma fase que tinha um site que chamava Segueta, que foi bem famoso na comunidade. A gente fez muitos programas que foram para lá, e depois veio essa fase de tentar mexer no Windows, e a gente começou no XP. Depois eu sozinho fui para o 7, né? E quando apareceu algumas tentativas de fazer o Windows 7 com acessibilidade, e aí eu conheci um projeto que foi desenvolvido por um espanhol, que é o José Manuel, e aí eu olhei o projeto dele, era todo em espanhol, teve até durante alguns meses a galera ficou usando, fazia a instalação do Windows com ele em espanhol, depois se instalava o idioma português no Windows. E aí eu comecei a fuçar isso, e vai daqui, vai dali, é outra coisa que eu falo, tipo, nessa época eu não tinha os conhecimentos necessários para mexer com isso, não tinha. Eu não sabia como é que se
criava uma imagem do Windows 7, como é que você abria ela, como é que você mexia nela e tal, mas eu fui, cara. Comecei ali, fui atrás, vai daqui, vai dali, pesquisa aqui, pesquisa ali. Descobri num site, num fórum internacional, que tinha uma ferramenta que permitia você criar o Windows PE personalizado. Então, você conseguia colocar N programas lá e tal. E assim foi que, nessa busca, eu consegui criar a primeira versão do Windows PE com NVDA. E assim, foi muito nessa busca, sabe? De tentativa e erro, busca na internet, pesquisa nos fóruns, nas comunidades. Daí eu já não ficava mais só nas comunidades de deficientes visuais. Comecei a participar e ali mais como curioso de alguns fóruns que eram bem famosos na época, Clube do Hardware e tal. E assim eu fui aprendendo cada vez mais, sabe? Até dar conta de fazer uma coisa como ter criado a instalação do Windows acessível em português. Né? Você falou uma coisa que eu também vivo bastante isso, né? Essa questão de não saber uma coisa na hora, né? Muitos conteúdos aqui do meu canal, eu não sabia como fazer. Surgiu de dúvida que o pessoal tinha. Fui atrás, fui pesquisar, aprendi. Criei material, isso acontece muito lá no grupo também, às vezes as pessoas deixam as dúvidas lá, e na hora eu não sei a resposta, eu vou pesquisar tudo, aí quando conseguir encontrar, eu respondo a pessoa lá no grupo. É muito legal, né, quando isso acontece, isso acaba motivando a gente a aprender coisas que, numa situação normal, se essa dúvida não surgisse, eu não ia atrás, nem ia imaginar que existia essa coisa para fazer. Exatamente. Esse processo, tanto é que daí botando meu chapeuzinho aqui da educação, isso é um método utilizado na educação, né? Onde você trabalha com os estudantes, fazendo com que eles atuem como professores, né? Alguém que está ali facilitando a aprendizagem, porque dentro das teorias do ensino-aprendizagem, se sabe que o processo de ensinar, ele é o máximo do conhecimento, né? Quando você exercita o ensinar, ali você consolida o conhecimento de fato, né? Porque daí já não é só para você. Você tem que aprender a transmitir isso, traduzir ele de formas diferentes. Então, de fato, ali você vai se debruçar sobre aquele conhecimento a ponto de que você consegue expor ele de N formas diferentes, né? Então, você de fato consolida o conhecimento no processo de ensinar. Então, exercitar esse papel de tentar ensinar, né, mesmo que seja ali numa comunidade, num fórum, é muito importante. E eu acho fantástico porque a área da informática é uma das áreas que eu vejo que mais tem isso, assim. Eu não vejo isso tanto em outras áreas que eu tento acompanhar e que eu gosto também. Eu sou muito nerd, né? Eu gosto muito de estudar. Eu não vejo muito isso em outras áreas. Enquanto que na informática é meio que uma tradição desde a antiguidade, aí, dos primórdios, as comunidades, os fóruns e a galera, um manda dúvida, o outro tenta responder, o outro colaborar, e acho que esse processo faz com que até a área evolua tão rápido como é a área da computação. Sim. E vou falar que eu também tenho gostado, né, de atuar nessa área do ensino, embora eu esteja mais no canal, né, não ensine formalmente em escola nem nada, né? Eu nunca tinha me visto nessa área do ensino, né? Resolvi arriscar o canal, né? Vou compartilhar o pouco que eu sei, né? Porque eu tinha aquele pensamento que já tem muitos canais aí, gente que ensina até melhor do que eu. Tá aí o Gustavo Guanabara, uma das referências aí na área do ensino, tudo. Daí eu cheguei a pensar que, mesmo que o que eu sei seja pouco, sempre talvez tenha aquela pessoa que saiba menos, que tenha aquela dúvida que eu possa responder, então vou criar o canal. Eu vi que
canal de programação para cego. Não tinha muitos na internet, né? Então Uhum. criei e vem dado certo, tem dado certo e hoje eu acho que eu tenho aprendido muito mais, né? Que é que as próprias demandas vão me forçando a aprender e estudar coisas que talvez eu nem estudaria se não tivesse criado o canal. É, exatamente, mas é esse processo, né? Quem sabe aí você não está descobrindo mais uma profissão também, né? Porque Uhum, terminando o curso aí, né? uhum. A gente Sim. precisa de bastante professores, né? É uma área que está sempre demandando pessoas. Uhum, E, cara, acho que quem tem o gosto descobre assim mesmo, sabe? Eu também não pensava assim, eu lembro de adolescente e tal, eu não me via assim, ai, dentro dos sonhos ali da aula, sabe? Mas uhum, aí quando teve essa oportunidade, comecei e, cara, assim, tomei gosto, né? Começou ali a experiência nos grupos primeiro, respondendo dúvidas por e-mail. E daí depois veio a possibilidade de realmente atuar ali com isso, dando aula presencialmente. Depois eu saí, porque daí eu passei em concurso e fui trabalhar como técnico na área mesmo, né? Mas nunca mais tirei esse pé da educação, né? Então, sempre dando aulas, daí comecei a dedicar a estudar também outras áreas, como a parte da educação inclusiva, educação especial barra inclusiva, e aí passei a dar aula de várias coisas diferentes, né? Vários conteúdos diferentes. Então, nessa parte de educação inclusiva, parte de tecnologia assistiva, e, e mesmo assim tenho vontade ainda de, pelo menos por algum tempo, dar aulas ou em especialização ou em graduação, sabe? Assim, algo uhum. que eu venho na expectativa, acho que talvez esse ano eu vá atrás disso, sabe? Ah, legal, legal mesmo, né? Que, que outro fator também que me fez assim, nunca me ver nessa questão da educação, que eu também sou bem tímido, né? Não gostava de apresentar trabalho lá na frente na escola. Eu era o que gostava de segurar a cartolina, mas não me bota pra falar, não. Ou até pesquisava o assunto, ó, elaborava lá, mas falava, pô, fala você, porque eu sempre tive vergonha de falar. E o canal, agora o podcast também tem me ajudado nessa a melhorar minha comunicação e disfarçar mais a minha timidez, né? Porque eu ainda E ajuda, consigo, né, eu ainda cara? sou tímido, mas agora consigo disfarçar. Ah, é verdade, porque assim, eu lembro que as primeiras vezes que eu fui chamado para fazer falas ali e tal, né, no início era mais um processo de depoimento, né? Ah, dá aqui um depoimento pra gente e tal. Nossa, cara, era terrível, assim, sabe? Uhum, Timidez, passava um nervoso que era terrível. E aí, aos poucos, fui me acostumando e tal. É, eu continuo tímido, continuo sentindo ainda, mas, uhum, cara, o iniciozinho ali, depois pego, aí já não quero mais parar. uhum. Depois que engata ali, vai que vai. Aí vai que vai, sabe? Até brinco sempre com a minha esposa, né? 4 horas pra mim é tranquilinho, eu falo. Uhum. Até brinco, né? Qualquer dia eu vou gravar algum vídeo reagindo aos meus primeiros vídeos, assim, pra ver a diferença. O cara devia estar muito travado, né? Você vai Comparando pegando com a agora. dinâmica, né, cara? O ritmo, você Uhum, descobre o seu jeito né? É uma coisa que eu sempre falo também, assim, que às vezes eu já quis gravar vídeo também. uhum, Aí, só que eu tenho esse meu jeito mais lento de falar, mais intimado, mais pausado e tal, às vezes dou umas pausas e tal. E aí, a minha esposa mesmo que sempre fica é, me ajudando e tal. Ah, mas você precisa botar mais ritmo. E eu falo, cara, você tem que descobrir o seu jeito de fazer. uhum, Porque tem de tudo, cara, na internet. Se você olhar, tem de tudo. E tem gente que é muito bem assistido com os mais diferentes perfis. Então, acho que isso é uma coisa que é importante a gente falar para incentivar pessoas que queiram, né, a não se sentir
Ah, mas eu não sei falar nesse ritmo de youtuber, de TikTok, cara. Você vai descobrir o seu jeito. Você vai descobrir a sua dinâmica de fazer e é isso que importa. As pessoas querem ouvir o seu jeito de fazer. E é bem isso que você falou, né? Igual, tem um monte de gente que faz vídeos sobre programação, mas aí você tem o seu jeito de explicar. E isso pode ser que vai ser muito claro para um certo tipo de pessoa, né? Então é sempre válido. Se você sonha, se você tem vontade de fazer, é sempre importante não se preocupar que outros já fizeram. Eu também já pensei muitas vezes assim, não vou fazer porque já tem isso, já tem aquilo, mas aí aos poucos eu fui entendendo que às vezes a pessoa gosta do seu jeito de falar, Sim. Uhum. do seu jeito de explicar, das analogias que você faz, e então é isso, cara. Sim. Eu fico muito feliz quando eu recebo comentários, gente, falando, obrigado, seu vídeo salvou, me ajudou a resolver aqui o problema. Eu fico feliz que, tipo, eu sei que o meu vídeo não é o único ensinando a fazer isso, mas a pessoa achou o meu, ela não foi, não chegou no do outro, né, que talvez que é maior do que o meu. Então, se eu não tivesse gravado o vídeo, talvez ela não ia conseguir chegar até o outro e resolver a situação, o problema que ela tava lá na hora. Exato. E também produzir os vídeos ajudou a me quebrar o outro capacitismo que eu tinha quando perdi a visão, que era achar que cego não dava pra editar vídeo, e hoje eu vejo que dá. Não tô dizendo que dá pra fazer uma produção hollywoodiana, né? Uhum. Mas dá pra editar com acessibilidade. Então, esse canal só tem me feito aprender cada vez mais, né? Mas é esse o processo, né, cara? A gente está sempre descobrindo e sempre aprendendo, e é importante estar nesse fluxo, né? E hoje você trabalha com desenvolvimento ou coisa na área da tecnologia? Então, assim, eu desde que é, eu cresci ali, né, como eu falei, adolescência da década de 90, então tinha vários filmes que pareciam hackers e tal. Hum. Eu lembro até de um filme que tem, agora eu não vou lembrar o nome, mas é do Antônio Bandeiras, que ele ficava jogando xadrez pelo computador e ele era um assassino. E, cara, eu lembro que acho que nesse filme ele usava um notebook bem maior do que os que a gente tem hoje. E um celular, tipo um celularzão do lado, que acho que era o que eu lembro que ele conectava nisso para poder acessar a internet. Cara, eu ficava vidrado naquilo, né? Pô, o cara jogando pelo computador e tal. E eu achava que eu ia muito querer programar, sabe? Aí comecei a fazer o curso, mas aí, antes do curso, como eu já tinha tido essa pequena caminhada aí, antes de entrar no curso, né? Então, eu voltei a trabalhar em 2009 e fui entrar no curso em 2013. Eu já tinha visto outras coisas que me chamavam bastante atenção, né? E aí, no curso, assim, gostei muito dos fundamentos, fiz toda a parte que eu tinha que fazer, de programar e tal, aprendi, mas acabei não querendo ter isso como foco da minha carreira, sabe? Terminei já a graduação com isso, assim, bem claro de que eu não queria ser programador. E aí, como eu também já estava concursado, né, e eu trabalhava muito como analista de suporte já, né, com a graduação eu já podia ter essa atuação como analista de suporte. Então, eu foquei durante esse período muito nisso. Terminei a graduação, continuei trabalhando por algum tempo esse concurso eu fiquei 12 anos, né, que é na Câmara Municipal aqui de Cuiabá. Eu entrei em 2012 e fiquei até ano passado. Então, eu trabalhei 8 anos no setor de TI, aí eu fiquei depois um ano no setor de protocolo, que ajudando ali na implantação de sistemas e tal. Daí, depois da pandemia, por conta da pandemia, do afastamento e tal, eu fui para outro setor que não tinha nada a ver, que é o setor de ouvidoria. Aí eu fui aprender esse outro mundo sobre a ouvidoria, sobre como funciona e tudo mais. Fiquei ali até ano passado,
quando eu saí, porque aí eu passei num outro concurso, também posso agora em outubro no outro concurso, agora eu sou de judiciário, mas aí eu voltei, porque nesse concurso eu passei como analista de sistemas, né? Então estou de volta para a área de TI, mas continuo não me vendo assim com a perspectiva de programar, mexer mais na parte de redes. Já comecei a estudar, quero mexer nessa parte de administração de redes, Linux. Mas a programação em si, assim, nunca foi. Desde que eu entrei na faculdade e vi o que era programar, eu acho legal quebrar a cabeça e tudo mais, mas não pro meu dia a dia, sabe? Eu gosto bastante de lidar com questões que envolvem pessoas também, né? Então, nesse período também tem atuação nessa parte de inclusão e acessibilidade, comandei a comissão na instituição que eu estava, então, e agora também já fui incluído na comissão da instituição que eu estou, trabalhando com esse foco de trabalhar esses temas, né, de acessibilidade e inclusão. Eu gosto muito também, então eu fico ali, um pé num lugar, um pé em outro, e assim vamos indo. Mas isso é bom, né? É bom a gente ter cegos ocupando as mais diversas áreas, né? Porque às vezes as pessoas querem colocar tudo numa caixinha. Não, todo cego tem que ser programador, todo cego tem que ser advogado, todo cego tem que ser atleta paralímpico. Exatamente. Isso é, inclusive, uma coisa que eu sempre tive, assim, né? Eu lembro que quando eu fui... porque eu participei frequentei as instituições aqui por algum tempo, e meio que há uma cultura, né, dentro das instituições que eu vejo que é meio generalizado país afora, que tem um pouco disso também, né, de incentivar, você tem que ir para cá, você tem que ir para lá. Igual, por exemplo, quando eu estava lá atrás, legal é fazer massterapia. Aí um monte de curso, tudo curso que tinha era massterapia. Aí eu fui fazer. Aprendi e tal, acho legal, acho uma área interessante, mas não era minha vibe, sabe? Aí outro era na época esse auxiliar de câmara escura. Esse aqui é legal para cego, não sei o que, eu fiz tal, mas também não me identifiquei. Aí o pessoal, quando fui começar a pensar em faculdade, legal pedagogia, história, direito, tal. Na verdade, o primeiro vestibular que eu prestei para a letra, mas aí não fechou turma e eu fui para o direito. Eu gosto de direito até hoje, eu leio bastante coisas sobre o mundo do direito, mas na época a informática falou mais alto e eu acabei dirigindo para o mundo da informática, mas daí, por exemplo, depois que eu terminei a graduação, eu fiz especialização, aí eu já fiz uma em gestão pública, fiz outra em gerenciamento de projetos. Aí, quando apareceu a oportunidade de mestrado, eu fiz um mestrado, por exemplo, tem nada, entre aspas, como se não tinha nada a ver com o que eu vinha fazendo. Eu fiz um mestrado em ensino de ciências naturais. Então, assim, por quê? Porque eu gosto muito de ciência também, né? Então, assim, eu nunca me limitei por conta de, mas aqui o caminho é mais fácil, já teve mais gente que trilhou. Se eu gosto, cara, se eu me interessa, eu tento, sabe? E vamos ver onde que a gente chega. Então, assim, eu gosto de muitas áreas de conhecimentos, né? Ciências em gerais, mas eu gosto muito de ler sobre psicologia, neurociência, eu também gosto de filosofia, então, assim, eu procuro ver um pouco de cada coisa, sabe, assim, eu tenho essa necessidade de estar sempre olhando para áreas diversas, conhecimentos diversos, e não simplesmente só focado em uma coisa sempre, sabe? Não, só aqui, só aqui, só aqui. Bom, já teve aqui uma convidada, a Carolyn, que é lá do grupo também, né? Que inicialmente ela começou no direito, porque tinham colocado na cabeça dela que
que cego não conseguiria trabalhar no setor privado, né? Só no setor público, então que ela tinha que fazer concurso, uma coisa, né? Hoje ela cursa ADS e trabalha, né, com governança de dados numa instituição financeira, né? Então hoje ela foi para programação porque viu que dá sim para trabalhar no setor privado. É bom o cego se ele faz concurso público e passar, né, dá uma Uhum. estabilidade, mas que ele faça isso porque ele quer, já era o plano dele, e não porque fala, não, que é só o único jeito de cego trabalhar é concursando, ele nunca vai conseguir trabalhar numa empresa privada. Sim, isso é muito importante, né? Eu sempre falo isso porque a gente precisa estar nas mais diversas áreas, né? Se a gente ficar sempre no mesmo reduto ali, como é que a gente vai realmente querer que a sociedade se movimente na inclusão, né? Então, eu sou muito dessa perspectiva de que a gente precisa ter pessoas nos mais diversas áreas, né? Seja no setor público, seja no setor privado. A gente precisa ter gente na saúde, a gente precisa ter gente nos transportes, na economia, na cultura, no esporte, na educação. Então, assim, acho que não tem que ter essa limitação de, cego não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né, cara? E sim o que as pessoas gostam, o que elas querem fazer. Né? Por exemplo, uma questão que tem esse contexto é que quando eu fui fazer mesmo o mestrado, a maior parte das pessoas que me conhecem, que convivem comigo e tal, acharam que eu ia fazer um projeto focado em educação inclusiva, né? Principalmente para deficiência visual. E não é porque eu não acho que tenha coisas para fazer, pelo contrário, tem muita coisa para se fazer, principalmente no ensino de ciências naturais que envolve química, física e biologia, tem muita coisa a se fazer, a se melhorar. Mas, tipo, eu tinha já um anseio, né, e foi algo que que me motivou a tentar o mestrado, a me submeter ao processo seletivo e tudo mais, que era trabalhar com a questão de desinformação científica, tal, uma coisa que eu já acompanhava na época. E aí o meu projeto foi feito, eu fiz isso, né? Eu criei um roteiro didático para professores, porque o meu mestrado é um mestrado profissional em educação, então tinha que fazer um projeto além da dissertação. E eu fiz esse roteiro para professores e eu também criei um site com muitos materiais sobre o tema, né? Então, como um repositório para o professor poder ter como referência. Então, assim, eu fiz algo que me instigava, algo que realmente eu tinha vontade de trabalhar, algo que era útil, algo que tudo mais, mas dentro de um contexto que realmente eu achava que naquele momento era interessante. E não simplesmente porque como eu sou pessoa com deficiência, tudo que eu vou fazer tem que ser para a pessoa com deficiência. Eu acho que não. Acho que isso é tão problemático quanto o capacitismo, sabe? Sim. A gente simplesmente está segregando da mesma forma que segregam a gente, né? Então a gente está Exato. limitando só o cego. É o que é o meu objetivo aqui com o canal, né? Eu tenho o foco nos deficientes visuais, produzir algo acessível para eles, né? Por eu também ser deficiente visual, então eu uso o leitor de tela, sei da dificuldade de ter materiais acessíveis na internet, então eu produzo, mas os vídeos do meu canal podem ser úteis para qualquer um que queira assistir e queira aprender. Eu recebo comentários de videntes também. Uhum, Talvez para eles, de começo, possa incomodar, né? Ficar uhum, escutando o leitor de tela, mas depois eles se acostumam, se é o conteúdo lá que eles querem aprender. sim. Isso Isso. me lembra muito a questão da audiodescrição, né? Que também é uma área que Uhum, eu descobri, assim, mais fortemente em 2019. Comecei a estudar de lá para cá. E que, por exemplo, a minha esposa, ela gosta de assistir com audiodescrição ativada. Tipo, ela não tá assistindo uhum, comigo, ela tá assistindo lá sozinha no uhum, dispositivo dela. E ela acostumou e ela assiste só com audiodescrição ativada.
E ela fala que ajuda ela. Então, assim, muitas vezes a gente se fecha nessas questões e, na verdade, o que a gente faz pode ser importante para muita gente, né? E não só outras pessoas com deficiência, de fato. Porque para mim seria muito mais fácil. Não, eu só gravo aqui o áudio, como eu vou fazer tudo para cego mesmo, só gravo o meu áudio aqui, jogo lá no YouTube com a tela preta, tá bom, mas eu quis não, vou capturar minha tela, gravar com a imagem também para quem enxerga poder também aprender, não limitar o meu conteúdo, fazer ele chegar mais longe ainda. E tem um detalhe, né, que às vezes o jeito com que a gente precisa entender, porque para nós não é nem uma questão de escolha, né, a gente acaba tendo que aprender a identificar os elementos de uma interface, tudo certinho, acaba que isso pode ajudar muitas pessoas que não têm a deficiência visual, porque se torna mais descritivo, mais claro, né? Enquanto que professores que são videntes, às vezes eles têm uma didática que não só é ruim, por exemplo, para um deficiente visual, mas é ruim mesmo para pessoas que são videntes, né? Então, a nossa didática, ela muitas vezes acaba sendo favorável para muitas pessoas que não têm a deficiência visual por serem mais descritivas, mais usa-se mais analogias, né? Então, assim, é bem essa perspectiva. Eu mesmo quando penso em fazer algo, e eu já pensei em algumas vezes em criar um canal e tal, e se eu fosse fazer algo nesse sentido, eu também tentaria fazer o vídeo com a imagem para que pudesse ser utilizado por qualquer pessoa. Isso que você falou, né? O próprio Aldenor, que tem lá do grupo, né? Ele comentou aqui no podcast que ele faz ciência da computação e ele também foi o primeiro cego lá na faculdade e tudo. Mas ele fala o fato de agora os professores terem que descrever mais as coisas para incluir ele nas aulas também. Então, hoje os professores se forçam a isso. Os alunos falam que agora eles acabam entendendo mais, os alunos videntes, graças a isso. Porque agora os professores são mais descritivos e a descrição acaba sendo útil para todo mundo, né? Então, agora todo mundo agora acaba aprendendo, porque o Aldenor, de certa forma, fez o professor ter que mudar a didática dele. Exatamente. Na audiodescrição a gente fala isso, né? Assim, eu trabalho um curso com uma professora, onde a gente já ministrou turma para professores, né? Então a gente traz elementos da audiodescrição para o professor utilizar dentro das aulas. E é bem nesse contexto, ou seja, quando o professor vai fazer o uso ali dos elementos da audiodescrição para que seja mais acessível para o aluno com deficiência visual, acaba que isso facilita o aprendizado dos alunos que não têm a deficiência visual, né? E eles podem acabar até preferindo essa forma de ensinar do professor, essa didática, do que a forma mais tradicional, muitas vezes, que é aquele famoso você vai juntar esse daqui com esse daqui, e aí você multiplica por aquele dali, sabe? E então, os alunos se beneficiam, a turma toda se beneficia, não é só o aluno com deficiência visual, porque isso é mais descritivo, né? É isso a gente vê, né? Que ao nos incluir, no final eles acabam incluindo todo mundo. Exato. Esse é o benefício da inclusão. É para todos, de qualquer forma. Sim. Então não precisa ser algo, tipo, não, especial pra gente, porque às vezes acho talvez ache esses mitos, né? Não, tem que adaptar tudo, fazer algo especializado pra você. Não, você pode fazer de um jeito que dá pra todo mundo usar, incluindo eu. Exatamente. E, cara, caminhando aqui pro nosso final, né? Eu gostei bastante aqui da nossa conversa, o tempo passou rápido aqui. Espero que você tenha gostado também, né? E volte mais vezes aí para contar sua experiência, seus outros projetos. Foi um prazer aqui bater esse papo com você. Nossa, cara, eu que assim agradeço, né?
o convite, estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências, nossas vivências, nossos conhecimentos, nossa história. Eu acho legal essa proposta e parabenizo muito que você tenha tido essa iniciativa de trazer mesmo os colegas, né, e essa diversidade mesmo, e pessoas de áreas diversas, porque acho que isso enriquece para todo mundo, sabe? Para todos nós, a gente acaba aprendendo um pouquinho com cada um na sua área. Eu vejo a dificuldade que o colega tem, sei lá, atuando numa outra área muito diferente da que eu atuo. Eu acho isso tudo muito legal, e você está de parabéns por tocar esse projeto aí. E com certeza, sim, foi muito, muito legal, muito bom. E dentro do possível, a hora que a gente puder, vamos marcar aí outro papo, a gente falar de outras coisas aí. Ciência mesmo, eu adoro, e vai ser uma satisfação. Com certeza. E pergunta aqui que eu sempre faço de encerramento para os convidados, a respeito dos hobbies, né? Para aprender mais o que as pessoas gostam de fazer aí, espalhado por todo esse país, né? O que você curte fazer aí para relaxar nos seus momentos livres, né? Porque nem só de estudo a gente vive, né? Nem só de programação. Tem os nossos momentos de lazer também. O que você curte fazer? Cara, assim, eu gosto muito de música, né? Então, desde a minha infância, a música faz parte muito intensamente da minha vida. Eu toco um violãozinho, eu gosto muito de curtir uma resenha com os amigos ali, jogar uma conversa fora, mesmo ficar ali de boa, sabe? Um momento de relax, sem estar pensado nada elaborado, né? De conversa ali, e ouvir música, e tocar e cantar. Gosto muito de natureza, né? Daqui, felizmente, eu estou pertinho da Chapada dos Guimarães, que é uma região muito bonita, de muitos rios, e Cuiabá é um lugar muito quente, né? Então tudo combina perfeitamente. Então, assim, eu gosto de viver a vida, cara, assim, não me isolar do mundo. Eu gosto de cinema, gosto de sair e tentar aproveitar ao máximo. Sim. E depois aí, se você quiser, né? Compartilhar suas redes, seu LinkedIn, não sei se você tem Instagram, enfim, se quiser compartilhar os links, deixa aí na descrição, o pessoal quiser lá te seguir, te acompanhar. Sim, não, eu passo para você, mas eu tô lá, tenho um perfil lá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, o Denilton Júnior, em todos eles, mas aí eu passo aí para você colocar os links aí. Tô menos ativo, ano passado eu estava bastante ativo, esse ano estou menos ativo, mas sempre que possível a gente está compartilhando alguma coisa por lá. Beleza. E é isso, gente. Você assistiu até aqui, gostou do episódio, mas ainda não deixou o seu like, né? Deixa o seu like. Você sabe como o YouTube funciona, né? É por meio do like que ele sabe que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar mais. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do episódio, se querem que eu traga o Odenilton aqui mais vezes. Mas como eu sempre brinco, né? Vocês já estão cansados de ouvir. Se não quiser que eu traga, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Só pergunto pra fingir que eu quero saber. Mas, falando sério, vocês deixem aí nos comentários, né? O que vocês acharam do bate-papo, o que vocês estão achando, né? Desse projeto em geral, se vocês querem que eu continue, né? Deixa aí também sugestão de convidados. Como fala que não é certeza que eu vá conseguir trazer, porque às vezes a pessoa pode ser inacessível, né? Mas prometo ir atrás, convidar, né? Fazer o que tiver ao meu alcance para trazer a pessoa. Então, deixa aí seus comentários. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Confira aí os outros episódios. Eu sempre deixo o link da playlist completa aí na descrição. Então já conversei com muita gente bacana aqui, igual o Odenilton, né? Pessoas de várias áreas aí. Tem sido um aprendizado e tanto para mim esse projeto. E confira também os meus outros vídeos, né, na área da programação. Se é uma área que você gosta, quer entrar, principalmente você que é cego e achava que não dava para programar, né? Tinha essa mentalidade que a gente já teve.
Confere aí os vídeos, veja que realmente dá pra gente programar. Quem sabe você não gosta dessa área e acabe aí trabalhando com isso, né? E se você estiver assistindo, ouvindo nesse episódio pelo Spotify, o link do YouTube está aí na descrição, dá uma conferida, né? E se está vendo pelo YouTube, dá uma conferida lá no Spotify também, compartilha, vamos fazer com que esse conteúdo aí chegue a mais mídias. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.